Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara. Hoje estamos aqui para mais uma atualização, porque é segunda-feira e hoje vamos ficar com o terceiro e último vídeo da arte paleocristã. Hoje vamos falar acerca de simbologia. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no canal. Voltamos à história da arte para a terceira e última parte da arte paleocristã. Na primeira semana falámos acerca da primeira fase da arte paleocristã, desculpem, que é a arte das catacumbas. Foi durante o Império Romano que surgiu esta fase, durante a perseguição dos romanos aos cristãos, não é? Porque eles não queriam que eles adorassem, quer dizer, eles não se importavam muito com o que as pessoas adoravam. No entanto, os cristãos e os hebraicos tinham um só Deus e recusavam-se a adorar lá o Júlio César e os outros imperadores como deuses também. Portanto, eles começaram a ser perseguidos. E o que é que eles faziam? Escondiam-se nas catacumbas, que eram nada mais que cemitérios que ficavam fora da cidade romana, porque dentro da cidade não se enterravam mortos. Os romanos normalmente até cremavam os seus mortos. Isto para a religião católica cristã não era permitido, portanto eles enfiavam-se todos nas catacumbas, que eram corredores e corredores e corredores de cemitérios, e também tinham zonas de culto dentro das próprias catacumbas que eles usavam para fazer então o seu culto a Cristo e que eram decoradas. E nesta fase há aqui ainda uma grande colagem àquilo que se fazia na época clássica. Existe até o Bom Pastor, que é praticamente uma cópia de uma estátua grega, que nós já analisámos. Depois entramos para a segunda fase. A segunda fase começa quando? Quando os cristãos deixam de ser perseguidos com o imperador Constantino. Ele chega e diz, não, 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 acabou-se a perseguição aos cristãos, eles podem exercer a sua religião de livre vontade, à vontade. Portanto, isto leva a que comecem a deixar as catacumbas e a virem para a superfície. Eles apropriam-se das basílicas, da planta da basílica, e começam a erigir as suas próprias basílicas. Para quê? Para um culto popular. E é neste culto popular que eles começam a contar as histórias. No início, não é? A história ainda não era muito bem conhecida, eles estavam a fazer, digamos que, publicidade à sua religião. Então, as imagens passam a ser o contar de histórias. Nós percebemos que fundamental para perceber a arte paleocristã é entender que eles não estão preocupados com o realismo, como a arte romana, eles não estão preocupados com os conceitos de beleza, perfeição, como a arte grega. O que eles querem transmitir é o que está dentro do corpo. O corpo não interessa, não tem que ser realista, não tem que ser bonito. O que interessa é a fé. Eles faziam isto através de histórias da Bíblia, contavam histórias sempre com sentido moral, não é verdade? E faziam isto de forma a afastarem-se também um pouco da cultura clássica. No entanto, com o imperador Teodósio, que divide o Império Romano em dois, um no Oriente, outro no Ocidente, um concede em Constantinopla, o outro concede em Roma, as coisas vão de mal a pior, começa a haver perseguições religiosas. Portanto, o Teodósio decide que todos aqueles que não são da religião cristã têm que ser perseguidos, não é? Então o que se passa é que há aqui então uma aproximação da arte paleocristã à arte clássica, à arte da Grécia e de Roma, mas sempre com um sentido diferente, porque é uma arte que quer contar uma história, que não quer apenas mostrar o corpo como divino, mas mostrar o divino sem corpo. Isto é complicado, e então o que é que eles fazem? Usam muita simbologia, e é exatamente sobre a simbologia que nós hoje vamos conversar. Aqui há uns tempos, vocês podem ver aí no canal, eu até vou deixar aqui um linkzinho se quiserem em cima. Eu fiz um vídeo de respostas rápidas, que são aqueles vídeos que os nossos colaboradores, os nossos subscritores mandam um e-mail aqui para o canal e perguntam o que é isto, o que é aquilo, e eu respondi a uma questão muito interessante, que era: o que é a iconografia? A iconografia nasce aqui, nasce no paleocristão. A iconografia é um símbolo, é aquilo que se pinta com um sentido de ensinar qualquer coisa, de explicar qualquer coisa que está por trás, como por exemplo a pomba branca com o ramo de oliveira. Não é só a pomba, pode ser cubista, expressionista, impressionista, pode ser o que quiserem, mas o que ela representa, que é a paz, é a iconografia. E é aqui que isto nasce. Vamos então fazer uma análise dos primeiros símbolos da religião, e os primeiros símbolos da arte paleocristã. O primeiro de todos é o círculo, é aquele que está presente no Arco de Constantino, o Arco do Triunfo, que é um arco absolutamente romano, portanto é dentro da arte romana, mas que este elemento aqui aparece como uma novidade. O arco não é só um arco, ele representa uma ideia. O que é que o arco representa? A ideia
de Cristo. Os os primeiros cristãos representavam-se a si mesmo como um círculo. O círculo não tem princípio nem fim, é uma forma perfeita, é como Cristo. Ele está em todo lado, ele é tudo. Ele não tem princípio nem tem fim, não começa nem acaba. Isto chama-se criptocomposição. É uma forma de explicar alguma coisa. A criptocomposição, a cripto vem de uma palavra grega que significa escondido. Ok? É algo que nós vemos, mas que não estamos a ver. Vamos então, para além do círculo, falar de outros elementos. Vamos ver este. O peixe. Ora, o peixe representa Cristo. É interessante porque que o peixe representa Cristo. Ah, a palavra peixe, em grego, é ictis. Ora, ictis significa peixe. Nós pegamos nas primeiras letras, em todas as letras desta palavra, ictis, e chegamos a uma frase grega que se lê Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. As primeiras letras de todas as palavras juntas dão a palavra ictis, que significa peixe. O que eu acho aqui interessante é que peixe representa Cristo e era um símbolo, é dos primeiros, que ninguém desconfiava, é um peixinho, não é verdade? Então, que os católicos que eram perseguidos, que não podiam falar abertamente das suas convicções, podiam usar este símbolo para comunicar uns com os outros. Faziam o peixinho e os outros já sabiam que eles eram cristãos. Estão a perceber? Havia aqui o sentido da perseguição, de fugir aos perseguidores, o código secreto, o que está escondido, não é este cripto, e existe também aqui a ideia de Cristo. Portanto, o peixe significa Cristo, foi um dos primeiros símbolos de Cristo. Este símbolo é uma cripto, a palavra grega que significa escondido. Portanto, havia aqui uma mensagem secreta. Vamos ver mais um símbolo, desta vez é o pão. O pão representa o corpo de Cristo e faz parte do ritual do culto do cristianismo. Até hoje isto continua assim. Portanto, os primeiros cristãos, quando se reuniam, o culto não era muito complicado. Eles partilhavam pão e partilhavam vinho. E o facto de partilharem pão significava que estavam a partilhar entre si o corpo de Cristo. Havia pessoas no Império Romano que achavam que os cristãos eram canibais, porque quando ouviam falar que eles andavam a comer todos o corpo de Cristo e a beber o sangue de Cristo, eles ficavam, meu Deus do céu, que bárbaros são estes? Portanto, claro que isto é tudo num sentido simbólico, mas os romanos não percebiam muito destas coisas dos simbólicos. Os romanos eram um povo prático, não é? Portanto, é engraçado. Mais um símbolo, estamos a ver, é o pavão. O pavão representa sempre a eternidade. Quando está representada uma figura com o pavão representa-se a eternidade. Atenção que aqui a eternidade não é no sentido de viver para sempre, é no sentido da alma viver para sempre, no que está para além da vida. Muito interessante. Mais um símbolo, estamos a ver o cacho de uvas. Ora, o cacho de uvas representa então o sangue de Cristo. Mais uma vez, o cacho de uvas, quando está representado, significa o culto, portanto, aquele ritual da missa. Pronto, e deu muito mau nome aos cristãos durante a época do Império Romano. Mais um símbolo muito interessante é este, que é a âncora. Ora, a âncora representa no cristianismo primitivo a salvação pela firmeza da fé e pela virtude. A âncora tem assim duas partes. De um lado temos a firmeza da fé, do outro lado temos a virtude. Também muito interessante. Há muitas representações primárias, muito primárias desta âncora. Também acho interessante. Elas são muitas vezes encontradas nas catacumbas. Portanto, isto tem muito a ver com a primeira fase, aquela fase da perseguição, em que eles não podiam falar abertamente, então punham estas coisas que podiam estar visíveis, mas que só os da sua própria fé que entendiam, não é? Mais um símbolo, o golfinho. Ora, muitos batistérios primitivos têm a representação do golfinho. E o que é que o golfinho representa? Ora, no batistério temos o golfinho assim a nadar. O golfinho representa os novos convertidos a nadarem em direção à fé. É engraçado, não é? Portanto, sempre que nós vemos o golfinho ali no batistério, significa que o novo convertido, aquele que se converteu à religião cristã, está finalmente a nadar em direção ao conhecimento, à fé, não é? À salvação da alma. Esta representação, é isto que significa a representação do golfinho. Mais um símbolo, desta vez temos o ramo de cereal, mais concretamente
a espiga de trigo que representa mais uma vez o corpo de Cristo. Portanto, é normal, a espiga serve para fazer o pão é o corpo de Cristo, o pão da Eucaristia, não é? Portanto, a espiga também representa o corpo de Cristo, ou é o pão ou é a espiga, aparecem as duas coisas. Temos agora aqui o cordeiro, eu falei nisto no outro vídeo, vamos falar só agora com mais calma. Portanto, representa até hoje Cristo. Portanto, Cristo foi executado na Páscoa, por isso é representado pelo Cordeiro Pascal. Isto num período em que a religião hebraica sacrificava os cordeiros à divindade. Ele foi o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado na Páscoa em nome de Deus. Portanto, sempre que nós vemos um cordeiro numa imagem, ele significa Cristo. E este é muito fácil, toda a gente conhece, porque é assim um símbolo mais universal de Cristo. Outro símbolo muito interessante é este, que é a serpente. A serpente é uma história muito engraçada. Eu vou-vos contar que um grande historiador um dia disse que quando chegarmos a uma tribo no interior da Amazónia e essa tribo matar serpentes, isso significa que essa tribo já foi cristianizada. Ora, a serpente era um símbolo de algo muito bom para todas as culturas pré-cristãs. Portanto, o paganismo, a cultura clássica, todos os que vieram antes do cristianismo, consideravam a serpente um símbolo de energia da terra, era uma coisa boa. Com os católicos, a serpente passou a representar o pecado, porque foi a serpente, não é? Que chegou lá ao pé do Adão e da Eva, e os tentou seduzir e conseguiu, não é? E levou Adão e Eva ao pecado. Portanto, para os cristãos, a serpente significa pecado. Para as civilizações pré-cristãs, ela representa coisas boas, representa boa energia à Terra. Há aqui realmente uma deturpação completa da simbologia pagã para a simbologia cristã. Mais um símbolo, desta vez é a pomba. Ora, com o ramo de oliveira simboliza a alma que chega à paz divina. Por isso é que depois ela foi considerada o símbolo da paz. No entanto, a sua primeira raiz, o seu primeiro símbolo, o seu primeiro significado é a alma a chegar à paz divina. Está a voar em direção ao divino. Mais um símbolo, desta vez a alfa e ômega. Portanto, alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E elas significam Deus. Porquê? É o princípio e o fim de todas as coisas. Cristo é Deus, é o princípio, é o fim, é o Espírito Santo, é tudo. Alfa e ômega. E vamos agora falar do último símbolo aqui da religião paleocristã, que é este, que é o lírio. O lírio representa a pureza. E é com esta ideia de pureza que nós vamos terminar o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Podem escrever aí nos comentários mais simples. Existem muitos, existem vários. Eu andei a ler muita coisa, eu acho isto fascinante, andei a ler muita coisa acerca disto. Alguns é muito difícil encontrar referências visuais, eu quis trazer para vos mostrar imagens daquilo que eu estou a falar, não é? Alguns são muito difíceis de encontrar, outros eu não encontrei, mas a lista é imensa. Portanto, se sabem de mais alguns, podem acrescentar aí nos nossos comentários. Não se esqueçam de subscrever, de fazer gosto e de partilhar os nossos vídeos. Por hoje é tudo, na próxima segunda-feira temos mais atualização. Eu sou a Sara, tchau!